Olha este lançamento. A primeira vez que ele apareceu aqui no Brasil foi lá por 2018, durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Mas agora ele veio para ficar. Conheça o novo SUV da Ford, o Territory. Esse é o novo Ford Territory, que está chegando da China para o Brasil para competir com modelos como o Jeep Compass e o Volkswagen Tiguan. No vídeo de hoje eu vou te explicar todos os detalhes sobre esse carro, como ele quer se encaixar na gama da Ford e como ele pretende disputar num segmento tão acirrado. A primeira vez que o Territory apareceu por aqui foi lá para 2018, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, mas agora é para valer, então anota os preços aí. A versão de entrada custa R$166 mil e essa aqui topo de linha R$188 mil. E não tem acessório opcional, custo adicional pelas cores, esses são os preços. Isso coloca o Territory como o segundo SUV da Ford por aqui. Ele é mais caro do que o EcoSport mais caro e bem mais barato do que o Edge, que hoje em dia passa dos 300 mil. Tá, mas com quem ele vai brigar então? Os principais rivais desse carro são o Jeep Compass e o Volkswagen Tiguan All-Space. Mas como a gama do Compass é muito extensa, ele briga especificamente com as duas versões mais baratas do Compass a diesel. Já no Tiguan, a briga é com a versão intermediária. E olha que tamanho para brigar com esses dois modelos ele tem. São 4,58 metros de comprimento e 1,67 de altura. Ou seja, ele é mais comprido do que o Compass e na altura ele ganha dos dois. Mas daqui a pouco eu vou te explicar se todo esse tamanho reverte num bom espaço interno para quem viaja atrás também. Já de largura são 2,17 metros, então nesse quesito ele deixa os dois rivais muito para trás. E o que reforça esse aspecto de robustez é o desenho das caixas de rodas. Olha só como elas são muito saltadas em relação à carroceria. Aqui também já vale mencionar que esse carro tem de série faróis e luzes diurnas de LED, faróis de neblina e rodas de liga de 17 polegadas. O Territory ele chega importado da China, onde ele foi desenvolvido originalmente. E isso explica um pouco dessa estratégia dele de vir com muitas tecnologias. E são elas que eu vou te mostrar agora. Mas antes, é importante a gente deixar combinado aqui que quando eu digo que o Territory é um carro chinês ou que uma determinada característica é uma característica dos carros chineses, isso não é necessariamente uma crítica. Combinado? O ponto que merece elogio aqui é o acabamento, que é realmente bastante bom nesse carro. Além do couro, que é exclusivo dessa versão topo de linha, tem outros materiais que trazem outras texturas aqui para esse carro. Tem plástico? Tem. Não tem como fugir disso. Aqui na porta tem um pouco de plástico. Mas tem outros materiais, por exemplo, esse preto brilhante aqui na tela multimídia e na parte de baixo, que trazem um refinamento para o carro. Tem também até alguns elementos que eu já não gosto muito, como esses detalhes no painel que lembram um pouco de madeira. Quando o assunto é tecnologia, tem prós e contras. Assim como o Tiguan, esse carro tem quadro de instrumento 100% digital, coisa que o Compass ainda não tem. Mas você precisa reconhecer que esses grafismos e o uso da tela não são tão refinados quanto os oferecidos pelo rival da montadora alemã. Alguns dos grafismos, como esse aqui, são bem exagerados e até parecidos com os de outros carros também chineses. Já outras informações mereciam mais destaque aqui nessa tela. A tela multimídia tem 10,1 polegadas e a Ford faz questão de reforçar que é a maior do segmento, e de fato é. Se você estiver procurando por um SUV que tem uma grande tela multimídia, esse carro aqui certamente vai te agradar um pouco mais, porque os rivais não chegam nem a 9 polegadas, pelo menos os principais rivais. Mas esse é o principal ponto positivo dessa tela. Uma solução bacana é esse recurso que permite dividir a tela em 4 quadrantes e ajustar o tamanho. Dá para monitorar diversas funções de uma vez só. Por outro lado, ele tem bons porta-objetos. Tem esse aqui embaixo, perto de entradas USB. Tem esse outro compartimento para o sistema de carregamento sem fio. E esse porta-copos aqui, além desse baú enorme, que cabe bastante coisa. Já quando o assunto é espaço interno, aí não tem como reclamar nesse carro aqui, porque são mais de 2,70 metros de entre-eixos. Não é uma exclusividade, outros rivais também ficam aí nessa casa dos 2,70, mas isso traz muito espaço para quem viaja aqui atrás. O banco está ajustado para mim, eu tenho 1,74 e sobra muito espaço entre o meu joelho e o banco da frente. Então mesmo pessoas bem mais altas do que eu certamente vão viajar aqui com bastante conforto. O que também traz essa sensação de espaço é esse terceiro vidro que fica ali atrás na área do porta-malas e principalmente o teto solar, que é panorâmico, ele vem até aqui atrás e abre bastante. Então isso traz bastante iluminação para dentro da cabine e essa sensação de espaço. Além disso, o duto central é praticamente plano aqui atrás,
então dá para 3 pessoas viajarem com certeza. Além disso, tem também uma entrada USB para você recarregar o celular enquanto viaja e saídas de ar-condicionado. Já no porta-malas não tem ostentação não, são 348 litros de capacidade máxima, segundo a Ford, isso sem os bancos rebatidos. Isso faz com que o Territory tenha menos espaço de carga do que os principais rivais. Aliás, ele acaba tendo menos espaço até do que SUVs de categorias inferiores a desse carro aqui. E dirigindo o Territory, o que você pode esperar desse carro? O desempenho, ele é bom, ele agrada, mas ele não surpreende. Você não deve esperar um desempenho, uma pegada de esportividade aqui nesse carro. Ele tem sempre o motor 1.5 turbo, que dá conta do recado no dia a dia. O problema é que em alguns momentos você sente que ele falta um pouco de fôlego, principalmente numa acelerada um pouco mais forte. E isso certamente acontece por conta do câmbio, que ele é automático do tipo CVT e ele simula 8 velocidades. Para ele chegar até os 100 km por hora, são 12 segundos que o Territory precisa. E isso mostra exatamente o que eu estou falando sobre o desempenho desse carro. Essa média do 0 a 100 poderia sim ser mais baixa para que ele ficasse mais equivalente ali, mais parecido com os principais rivais do segmento. Vamos falar sobre consumo, mas presta atenção porque o motor do Territory não é flex, ele roda só com gasolina. E aí as médias são de 9,2 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Já do conjunto de suspensão, você deve esperar aquele acerto que ele é mais para o macio do que para uma suspensão mais firme. É aquele típico ajuste mais americano mesmo. Se você entra numa curva mais fechada, você percebe o movimento da cabine. Claro que isso não é algo que traz insegurança para o carro, não é disso que eu estou falando, mas é o tipo de suspensão mais macio mesmo. Bom, se o desempenho não é o ponto forte aqui do motorista, então por onde que a Ford quer convencer você a comprar esse carro? Como eu disse no começo dessa avaliação, é pelas tecnologias. O Territory não nega as origens nesse ponto e ele tem aí a mesma estratégia que as montadoras chinesas tiveram quando vieram para o Brasil há alguns anos atrás. E eu destaco o pacote de recursos semi-autônomos que essa versão aqui especificamente tem. Eu estou falando do sistema de alerta de mudança de faixa, o monitoramento de ponto cego e o sistema de frenagem de emergência, por exemplo. E tem um em especial que eu testei que eu quero destacar para você, que é o ACC, que consegue manter uma distância e uma velocidade seguras do carro da frente. Mas esse carro tem um passinho além nessa tecnologia, porque ele tem o recurso Stop and Go, ou seja, se o carro da sua frente frear 100% num farol, o Territory identifica isso, freia 100% também, e se o carro da sua frente voltar a acelerar dentro de 3 segundos, o Territory retoma a velocidade também por você. É um recurso que acaba trazendo bastante conforto no dia a dia da cidade. O Territory também tem outros itens, por exemplo, o Parque Assist, que estaciona o carro por você. Tem também a câmera 360 graus, que tem gráficos um pouco exagerados, mas que te ajudam a estacionar um carro tão grande quanto esse aqui. Tem também o sistema de aquecimento e de resfriamento dos bancos dianteiros. Além disso, o banco do motorista tem os ajustes elétricos. E para finalizar a lista de tecnologias, esse carro também estreia a onda de carros conectados na Ford. E isso é feito pelo aplicativo Ford Pass Connect. Por ele dá para você dar a partida e até ligar o ar-condicionado antes de chegar no carro, confirmar onde ele foi estacionado, se as portas estão trancadas e até qual o nível de combustível do seu carro. São recursos legais e no primeiro ano eles vão ser de graça, oferecido pela Ford. Mas eu perguntei para a montadora qual vai ser o custo depois disso. E esse valor ainda não está definido. Ou seja, o jeito é aproveitar esses recursos no primeiro ano e depois descobrir quanto vai ser se você quiser continuar aproveitando cada um desses serviços. Mas falando em valores, aqui vai uma boa notícia, porque o custo das revisões programadas desse carro é mais baixo do que a média do segmento. O programa Web Motors TV fica por aqui. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors, e no nosso portal de notícias, o wn1.com.br. Por enquanto é só. Até semana que vem. Se cuida. Tchau. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a party world mixed with an audio, twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, sight for sore eyes. Psycho styles, I go miles, I go guard, I flow hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a party world mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is.